Afonso Gonçalves faz reflexão acerca da substituição populacional. Apresenta uma análise profunda de Afonso Gonçalves sobre as dinâmicas e implicações da substituição populacional. A narrativa explora os argumentos e preocupações de Gonçalves, oferecendo uma visão crítica sobre as mudanças demográficas e seu impacto na identidade cultural e social de uma nação. É com grande satisfação e admiração que expressamos os nossos mais sinceros parabéns pelo seu excepcional trabalho. Obrigado. Queremos Portugal português outra vez. Quando nós se tornarmos uma minoria em Portugal, não vai haver este consenso liberal, esta mundivisão universalista, cosmopolita, de que todas as visões do mundo são legítimas, todas as culturas são legítimas. Vai acontecer aquilo que acontece nos bairros de Lisboa, na Cova da Moura, no Algarve, no Campo 24 de Agosto, em Odmira, que é os imigrantes a fazer o que querem, da forma que querem, ao seu belo prazer, e a colocarem os portugueses para baixo, a humilharem os portugueses, a tirarem os trabalhos, a tirarem a justiça social, a tirarem a casa, a tirarem todo o tipo de benefícios que o Estado poderia eventualmente dar aos portugueses. Não vai haver este consenso de todos os povos dando as mãos e celebrando a diversidade. Isso não vai existir. Vai existir um ódio para com o povo europeu, vai existir um ódio para com o povo português, vai existir esta tentativa de reivindicação histórica, de revolta histórica, de vingança histórica, como acontece, por exemplo, na África do Sul, que é um excelente exemplo daquilo que acontece quando o povo europeu se torna uma minoria num determinado país, num determinado Estado. O arguido de 21 anos está em Portugal com autorização temporária de residência para estudar. Frequentava um curso profissional na cidade de Coimbra quando cometeu os crimes com outro colega da mesma escola que tinha apenas 18 anos. Este último já tinha antecedentes e condenações por crimes como violação, assalto e roubo. Os crimes ocorreram durante as primeiras 2 semanas de 2022, quando os dois causaram alarme social junto ao Parque Verde da cidade, em Coimbra. Atuavam ao início da noite para assaltar mulheres que depois forçavam a ter relações sexuais. Em alguns casos, chegaram a filmar e fotografar os abusos. Ambos estão a cumprir pena de prisão de 12 e 8 anos e meio. O Supremo Tribunal da Justiça... E nós nunca vamos ter um paraíso terreno. O paraíso não é terreno. Nós nunca vamos ter uma sociedade perfeita. A grande questão que nós temos de fazer enquanto sociedade, enquanto comunidade, é quais são os problemas que nós queremos e quais são os pontos negativos que nós queremos. Eu acho que os pontos negativos de um Estado autoritário que concede, que possa ser um pouco cruel em alguns momentos, é melhor do que 450 milhões para a ideologia de género quando tens sem-abrigo e ex-combatentes a viver na rua. É melhor do que a promoção da substituição populacional. É melhor do que idosos abandonados no interior à sorte. É melhor do que crianças a serem mutiladas para experiências sociais e para benefício da Big Pharma. Acho que é melhor do que isso, sinceramente. Vários comerciantes e moradores que estão convencidos de que os episódios de agressão da última sexta-feira foram ajustes de contas. Foi justiça popular. Ponto. Está certo disso? Completamente certo. Porque ao questionar o incidente de um assalto a uma grávida, portanto, e após terem chamado a polícia de ineficácia, houve uma revolta. E houve, vamos lá chamar-lhe, houve uma combinação para, de facto, fazer a justiça pelas próprias mãos. Eu tenho a certeza absoluta que estão situações claramente iminentes de acontecer. Porque diariamente nós vemos situações e vemos as pessoas a querer reagir. Com receio de represálias, preferem não dar a cara, mas dizem que há vários meses têm vindo a denunciar às autoridades, Junta de Freguesia e Câmara do Porto, a insegurança que se instalou nesta zona da cidade. Estas imagens mostram agressões violentas entre vários homens, alguns dos quais munidos com martelos e canos. Aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira, junto ao campo 24 de agosto. Aqui, os assaltos são frequentes. Primeiro, em relação ao cristianismo, ao facto de sermos ou não cristãos, se isso implica que tenhamos de abrir as portas do nosso país e ter todas as consequências negativas e nefastas que nós já verificámos que a imigração traz. Isso é uma não questão, porque quer dizer, nós fomos um país muito mais cristão e muito mais católico em todas as métricas durante 800 anos e tínhamos 99,9% da nossa população branca, europeia, portugueses. E, portanto, essa questão nunca se colocou. Não são questões antagónicas, não são questões opostas. E depois, nem sequer podemos colocar a perspectiva de que, ao trazer estas pessoas desta forma para a Europa, as estamos a ajudar. A Joana também tocou nesse ponto e isso é interessante. É que nós não estamos a ajudar estas pessoas. Na verdade, nós estamos a prejudicá-las ao trazê-las em números enormes para a Europa. A Síria, por exemplo, para citar aqui 2 exemplos, a Síria e o Iraque
já pediram o regresso, portanto, o regresso a casa dos seus cidadãos que estão emigrados na Europa, a Síria e o Iraque, nos seus esforços, e isto é verificável se forem ver as fontes, nos seus esforços de industrialização, são países que estão a procurar desenvolver-se. Como é que eles se podem desenvolver se têm uma sangria enorme de força de trabalho, de jovens em idade de trabalho, homens? Não se podem desenvolver, nenhum país se consegue desenvolver sem uma grande massa da sua população. E, portanto, o que está a acontecer é grandes percentagens da população destes povos estão a sair para a Europa e estamos a utilizar a falsa desculpa do que os estamos a ajudar, quando estamos a fazer precisamente o oposto. Estamos a prejudicá-los, estamos a impedir os seus esforços de industrialização. Ajudá-los verdadeiramente seria não dar o peixe, mas ensinar a pescar, ou pelo menos não os influenciar negativamente, não lhes retirar percentagens enormes da sua população ativa e depois ainda ir lá explorar os seus recursos. Se a desculpa para legitimar a imigração massiva que está na Europa é que estamos a ajudar esses países, isso é simplesmente falso. Para ajudar esses países não é colocar esta sangria enorme de mão de obra em idade jovem, é sim não estar constantemente a influenciar a política interna desses países, a explorar os seus recursos e a trazer os seus cidadãos para a Europa. Isso sim seria ajudar. Portanto, essa questão de, ao sermos católicos ou cristãos, termos de abrir as portas do nosso país e criar todo o caos e todas as consequências negativas que daí advêm, não se coloca. E depois, da perspectiva católica doutrinária, também não é doutrina católica trazer imigrantes que descaracterizem os países. O catolicismo sempre se posicionou ao lado da identidade de cada povo e da legitimidade dessa mesma identidade e da existência dessa mesma identidade. Em relação à questão entre o patriarcado e a industrialização, podemos dizer que existe uma coincidência entre o fim, digamos, do patriarcado enquanto instituição social e a industrialização, mas não acho que exista uma causa e efeito, portanto, uma relação de causa e efeito. Acho que existe uma coincidência temporal. Depois, a população estrangeira e as contribuições para a segurança social. Esses gráficos contemplam toda a população estrangeira e sabemos que as grandes contribuições para a segurança social em Portugal são feitas por cidadãos europeus, americanos, etc., que têm grandes investimentos, seja na área do imobiliário, seja noutros campos, e que, por força e pelaquilo que é a natureza dos seus investimentos, vão desequilibrar a média que, como é geral, não contempla e não caracteriza e não discrimina as nacionalidades de proveniência dessas contribuições. A grande maioria dessas contribuições provém de cidadãos que não aqueles do tipo de imigração que temos neste momento. E isso também é verificável. Depois a questão dos benefícios económicos. A imigração podia ter os melhores... Não tem, mas mesmo que tivesse. Já vimos que prejudica imenso a saúde, o acesso à habitação, o wage dumping salarial que é enorme. Ou seja, prejudica imenso a economia. Na verdade, não ajuda a economia, prejudica, é o contrário. Por isso é que temos os nossos portugueses a emigrar. Se a economia fosse boa em resultado da emigração, a nossa economia nunca tinha estado tão boa. A verdade é que a nossa economia está muito má, por isso é que os portugueses emigram. Enquanto que os imigrantes vêm para Portugal, os portugueses emigram. Ou seja, é falso que a imigração ajuda a economia. Mas mesmo que ajudasse, vamos dizer que a imigração é estupenda para a economia, ajuda imenso. Bom, a economia dos países é moldável, é alterável, é ajustável, é aperfeiçoável. A economia muda-se em 20, 25, 30 anos. O que não muda é a extinção de um povo. Se o povo for extinto, se o povo se tornar uma minoria, como os europeus são na África do Sul, vão ser uma minoria odiada, vão ser uma minoria perseguida, uma minoria vilipendiada. A Polónia, para citar aqui um exemplo, alterou o seu sistema económico de um sistema de tendência comunista para um sistema, digamos, diferente. E sobreviveu enquanto país. Mas se em vez de terem vivido durante 30 ou 40, ou seja o que for anos, sob comunismo, se tivessem visto o seu povo a tornar-se uma minoria, será que eles conseguiam sobreviver da mesma forma que sobreviveram a um regime económico diferente? Fica a questão, e acho que isso não iria acontecer. Depois, porquê é que os europeus se adaptam quando vão para outros países? Porquê é que tu, Miguel, te adaptas quando vais para outros países? Porque és europeu, porque provens de um povo, de uma cultura que tem uma tendência para se dar bem, para se aculturar, para trabalhar, para fazer amigos. A verdade é que isso é simplesmente uma fantasia naquilo que concerne a imigração do Indostão, a imigração africana, etc. Depois, a questão do crime. Existe efetivamente, não digam que não é verificável por factos e é apenas uma questão de sensação. Eu disse anteriormente que as sensações das pessoas importam.
mas existe efetivamente uma associação enorme, uma correlação enorme entre imigração e criminalidade. Saiu uma notícia na CNN que dizia que são falsas ideias, essa ideia de que a imigração está associada à criminalidade. O cabeçalho era, são falsas ideias. Dados da PJ mostram que não existe associação entre imigração e criminalidade. No corpo da notícia, diz que 30% dos detidos foram imigrantes. Ora, a lei da matemática simples diz que se uma população corresponde a 10% da população geral, mas a 30% da população de imigrantes, existe uma sobre-representação estatística de 300%. Ou seja, é só ler a notícia, a própria notícia do sistema, que procura descredibilizar a minha visão e a minha perspectiva, afinal acaba por dar todo o crédito, porque se são 10% da população, mas 30% dos criminosos, e são dados da PJ, então estão a provar que nós estamos certos. Claro. Vou citar outros 2 exemplos. Em transportes públicos na França, os imigrantes cometem 63% das violações, e na Baviera, na Alemanha, um estado alemão, 40% dos crimes são cometidos por imigrantes, que são apenas 15% da população. Portanto, em todos os países onde forem ver as estatísticas de imigração, Mas isso a verdade é que não é está cherry literalmente associada à picking? criminalidade. Isso não é Depois, cherry picking? sistema da segurança social. Os imigrantes contribuem Acho para o que não houve. sistema da segurança social. Bom, o sistema da segurança social é um sistema Ponzi, é um esquema em pirâmide que não funciona nem e está destinado a morrer. E nós dizermos assim, mas 2 gerações de idosos terem pensões razoáveis e não pensões baixas é mais importante do que a sobrevivência do país a longo prazo. É isto que estamos a dizer. Eu priorizo o futuro dos nossos jovens, o Tem futuro uma certa dos lógica portugueses. também. E o que estamos a dizer quando dizemos que os imigrantes São escolhas. contribuem para a segurança social é, espera lá, para este esquema que não existe, que não funciona, que é uma ficção, que é uma fachada, que é um sistema Ponzi, para que este sistema Ponzi, que não existe e que não serve a ninguém, continue a existir, temos de perder a nossa população a longo prazo e temos de nos tornar uma minoria no nosso próprio país, como aconteceu aos europeus na África do Sul, que hoje são odiados, roubados, violados e violentados todos os dias. É verdade, E, portanto, isso é uma não fica-se questão. Os reformados terão de se adequar às contribuições que existem neste momento. Se as contribuições são mais reduzidas, os reformados terão de se adequar a essas contribuições, senão estamos a hipotecar dezenas de gerações que virão a seguir por causa de 1 ou 2 ou 3 gerações de reformados. Isso não faz sentido. O país está em primeiro lugar da economia. Portanto, o sistema é insustentável. Vou aqui então terminar falando de soluções e mencionando que, como estavas a falar, tocando aqui já na questão das soluções, o Reino Unido está a iniciar neste momento um processo de deportações, de remigração para o Ruanda de cidadãos ilegais, de imigrantes ilegais. O ministro da imigração, o Robert Jenrick, demitiu-se de ministro da imigração em dezembro por achar que essas leis que estavam a ser implementadas não eram suficientes para resolver o problema. E a semana passada, saiu um estudo do Center for Policy Studies, que é um think tank britânico, que é coautorado por esse mesmo ex-ministro da imigração, que diz o seguinte, e citando aqui para concluir, a imigração falhou em impactar com sucesso o sistema económico e os benefícios fiscais que prometia, enquanto colocou enorme pressão sobre o sistema habitacional, o sistema de saúde e os serviços públicos. E ele dá um exemplo, 90% do déficit habitacional de 1,3 milhões de casas, o déficit habitacional no Reino Unido é 1,3 milhões de casas, 90% desse déficit habitacional está diretamente correlacionado com a imigração. E, portanto, quando nós dizemos assim, a imigração tem consequências económicas positivas. Já vimos que não tem, mas mesmo que tivesse, a sobrevivência do povo a longo prazo é muito mais importante. Soluções. Neste momento, falar de controlar a imigração não chega. Como disse o Sérgio e a Joana, que falaram em equilibrar a imigração, controlar, isso está correto. Não vou dizer que isso está errado. Isso está correto quando não existe um problema. Quando não existe problema, é uma forma de evitar que exista um problema. Neste momento existe um problema grave, gravíssimo, muito, muito, muito grave. E a única solução para esse problema não é controlar, porque neste momento o problema já está cá, já existe, já não há que controlar. Neste momento há que resolver o problema. E a única forma de resolver o problema que eu conheço, e se me disserem outras eu estou disposto a aceitar, é com remigrações. Não é odiar as pessoas, não é fazer mal às pessoas. As pessoas estão cá a mais, e posso dizer os critérios, cometeram crimes, não trabalham para empresas que não contribuem para a economia portuguesa, como 90% das empresas onde trabalham os indostânicos, não trabalham, recebem subsídios da Segurança Social. Todos estes critérios devem ser critérios para, meu amigo, estás aqui, estás a prejudicar o futuro do país, o nosso país está em primeiro lugar, nós temos direito ao nosso país, à nossa pátria, tens de ser remigrado. O melhor para ti, nós compramos o bilhete de avião, gostamos muito de ti, o melhor para a tua família, mas tens de voltar ao teu país de origem.